E aí, como que tá aí? Vai, você é de qual cidade? Eita, vamos aqui aguardando mais uns minutinhos. E hoje tem live, tem live, tem live. São Paulo. Eita. Eita, Brian. Vamos ver se mais alguém aparece aqui. Pra gente começar a nossa live. Só mais uns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos aí. Mas eu preparei essa live aqui porque é uma dúvida que muitos clientes perguntam, que muitos seguidores têm, né? Então eu resolvi fazer a live justamente para isso, para deixar tudo salvo, tudo certinho. E acredito que vai ajudar aí no dia a dia, na prática do pessoal que vai estar assistindo, tanto agora quanto depois, quando eu deixar salvo. Eita. Mas eu tô bastante feliz, viu? Tô bastante feliz porque esse método aqui foi eu mesmo já apliquei no meu negócio, né? Então, e eu identifiquei que isso deu bastante resultado, né? Então, eu vou estar passando agora aqui nessa live, vou deixar salvo. E o tema de hoje é como faturar tornar a sua rede social uma fonte de faturamento. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, mas eu vou falar na prática mesmo, no dia a dia, de como que é, como que funciona. E assim, deixa eu ver agora. Oi, Pati, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Vamos ver aqui, estou aguardando mais um ou 2 minutinhos para ver se mais alguém chega. Hoje eu vou estar abordando o tema de como tornar a sua rede social numa fonte de faturamento. E deixei aqui alguns passo a passo, que foi eu mesma quem eu peguei o que eu acabei fazendo dentro da rede social e que deu certo. Então, acho que nada como algo prático para você realmente realizar e conseguir os resultados que você tanto quer. E aí, Paty, tá tudo bem com você? Você é de Lençóis? Acho que eu te conheço, hein, Paty? Paty Toniolo. Bom, gente, eu vou começar a live já, tá? E como eu falei para vocês, é a forma como eu venho aplicando a estratégia na minha rede social para conseguir tornar a minha rede social uma fonte de faturamento. E acabei identificando que essa é uma das grandes dificuldades, tanto dos meus clientes quanto dos seguidores que me procuram em rede social, tudo. Verdade, Paty, a gente estudou no Rubens, eu lembro de você, viu? E do grupo Formação de Líderes também. Mas assim, o passo número 1 para você começar a trabalhar pela rede social, para você começar a faturar e atrair clientes pela rede social, primeira coisa é você gerar conexão. Você só vai gerar conexão se você realmente conseguir falar algo do interesse do seu cliente. E aí, o mais legal é que você precisa identificar quais são pelo menos uns 5 problemas do seu cliente. Por quê?
você tem que se perguntar. Pode ser que você não saiba qual é o problema do seu cliente, mas você pode perguntar. E aonde que você vai perguntar isso? Você vai perguntar nas caixinhas de mensagens do Instagram, você vai perguntar através do WhatsApp, você vai perguntar pessoalmente para o seu cliente e começar a identificar quais são as principais queixas, as principais dúvidas, as principais dificuldades. Se de repente ele faz alguma coisa que ele acredita que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Então você tem que começar a identificar isso daí. Boa noite, Suzana. Então, o que acontece? Você precisa realmente começar a pesquisar e a entender realmente qual é a maior dificuldade do seu cliente. E aí, você precisa começar o quê? Anotar. Anotar quais são as principais queixas, como eu já falei, o que tanto o seu cliente reclama, quais são as dúvidas que ele tem, no que ele acredita que é verdade e na verdade está fazendo errado. E isso é importante, porque é assim que você vai chamar a atenção do seu cliente através das redes sociais. É assim que ele vai parar para dar atenção naquilo que você posta. Porque não basta você postar só por postar, ou você só ficar se baseando no que a concorrência está postando. Você tem que, de fato, gerar algo de interesse do seu cliente. E só você é a melhor pessoa para conhecer o interesse do seu cliente, a dificuldade do seu cliente. Porque na era hoje digital, a gente é bombardeado todo dia com muita informação. Então o cérebro, ele tem que selecionar aquilo que ele vai absorver. Ele não consegue absorver tudo. Então é igual você rola lá na sua timeline, no feed, você vai virando aquilo que você acha interessante, você faz o quê? Você vai lá, clica e para. Então é por isso que você precisa realmente saber quais são os principais problemas do seu cliente. E através disso, você vai gerar impacto. Por quê? Porque você vai resolver o problema dele. Aí vai fazer sentido para ele seguir você. Aí vai fazer sentido para ele conhecer o seu trabalho, conhecer o seu negócio, conhecer a sua prestação de serviço, o seu produto, o seu atendimento. Porque a partir daí, você começa a gerar uma identidade. E é isso que é o grande diferencial na rede social, porque é a autenticidade que você precisa ter. E é isso daí que você consegue, através disso, você consegue se diferenciar. Você vai conseguir se diferenciar, você vai conseguir gerar valor, você vai conseguir ser diferente, você vai ajudar o seu cliente, você vai inspirar ele, mas é se preocupando o quê? Em resolver o problema dele. E quando você faz isso, você gera a diferenciação, a personalização. Porque, de fato, você publica algo que ele tem interesse em ouvir. E assim, não adianta ficar só se preocupando com o concorrente. E ficar só se preocupando com o que o concorrente está postando. Se preocupando com a grama do vizinho. Você tem que realmente focar no seu cliente. Porque quando você se preocupa só com o que o seu concorrente está postando e o seu foco é o concorrente, você está mais preocupado com aquilo que você não tem controle. E aí você só continua copiando o seu concorrente, fazendo mais do mesmo. Ah, Laís, você está querendo dizer que eu não posso ver o que o meu concorrente faz? Não, é importante você saber o que ele faz. Mas você não pode usar os concorrentes para copiar eles e fazer o que eles estão fazendo. Então, assim, você pode ter parâmetro, você pode avaliar quais são o lado positivo, o lado negativo da sua marca em relação ao concorrente. Porém, você precisa focar no seu cliente e isso é o mais importante, porque o teu concorrente, ele não vai comprar de você. Quem vai comprar de você, quem vai contratar o seu serviço, a sua solução, é o seu cliente, o seu seguidor que vai se interessar. E assim, através disso, quanto mais você pesquisa, quanto mais você pergunta, melhor fica a sua compreensão de necessidade do seu cliente e por consequência você vai tendo mais autenticidade, mais independência ainda, tá? Quem tá aí na live, a Paty, a Suzana, qual é o setor que vocês estão trabalhando?
ou o Brian, quem que tá trabalhando? Qual é a área de atuação de vocês? Vocês empreendem? Vocês trabalham em qual setor? Porque às vezes, dependendo do trabalho de vocês, aonde vocês estão atuando, vocês podem também passar isso para a empresa de vocês, né? Porque hoje a rede social, ela é bem-vinda em qualquer categoria, né? Tanto para quem empreende, para pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, independente se trabalha com rede social direto, mesmo que seja um funcionário. Então, isso é super legal. Mas o que eu quero passar para vocês é assim, pensa quando você vai na 25 de março. Lá na 25 de março tem vários tipos de lojas que estão oferecendo, muitas das vezes, os mesmos produtos, completamente similares. E às vezes o layout da loja é muito parecida. Então pensa que você é o que mais tá, Então pensa que o que mais vai te chamar a atenção não são as mesmas barraquinhas que são iguais. O que mais vai te chamar a atenção, na verdade, é aquela loja diferenciada, que tem uns produtos diferentes, que tem um layout diferente. Opa, voltou. Que tem um layout diferente. Então, boa noite, Andréa. Então, pensa que o que vai fazer, que mais vai te chamar a atenção numa 25 de março, é a loja que é mais diferente. Por quê? Porque a maioria é tudo igual. A maioria é tudo igual. Então, na rede social, é isso que você tem que fazer. Ter a sua diferenciação. Se só copiar, só focar no concorrente, você não vai conseguir. Você só vai fazer mais do mesmo. E mais do mesmo não chama atenção. Mas aí você pode estar se perguntando, né? E se o meu concorrente me copiar? Gente, fica tranquilo, porque assim, quando você foca em atender o seu cliente, por mais que o seu concorrente tenha um produto similar, ou até mesmo igual, às vezes o comportamento do público dele e o interesse do público dele é diferente, não é o mesmo. Então, é isso que você tem que focar. Às vezes, quem está copiando o seu conteúdo não está entregando algo de valor para o público dele, porque o público dele tem necessidades diferentes, interesses diferentes. Então, não se preocupe se estão copiando você. Não se preocupe. O que você tem que fazer é focar naquilo que você tem controle, sabe? E ser mais produtivo na sua vida. Então, assim, à medida que eles percebem que você começa com a rede social, tirar dúvidas, que você começa a perguntar, dar sugestão, eles vão começar a realmente estar participando e tendo esse relacionamento e gerando mais conexão com você. E é isso que é mais importante, focar no que você tem controle. E assim, por mais que tenha a questão da concorrência, o seu ambiente é diferente, o seu atendimento é diferente, a sua abordagem é diferente, a sua proposta é diferente. Às vezes você trabalha, mas você gera valor para o seu cliente. Então o produto ou a prestação de serviço, nunca necessariamente ele vai estar tendo essa percepção de tudo a mesma coisa. Quando você foca nisso, o seu concorrente, ele tá em desvantagem. Porque se ele copia você, quem tá perdendo é ele, entendeu? O importante é que você tá ali cuidando do seu público. É esse o mais interessante, você cuidar do seu público, você resolver o problema dele. E eu vou passar aqui o passo a passo de como que você pode estar criando posts que vão estar gerando aí valor para o seu público, que você vai começar a atrair ele através das redes sociais, tá? E outra coisa, quando você também precisa o quê? De uma administração, você precisa de um controle de quanto tempo você fica na rede social, porque você precisa de tempo para cuidar do seu negócio. O seu negócio ele não se resume somente em postagem de redes sociais, então você precisa ter essa organização, né? Então, assim, quando você percebe que você está muito distraído na rede social, que você está olhando demais,
assim, começa a marcar quanto tempo você fica e às vezes você pode estar falando, eu não tenho tempo suficiente, mas é que você de forma inconsciente tá desperdiçando bastante tempo aí que você poderia ter mais produtividade. Eita aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Olha, na produção de conteúdo para audiência, o que que eu falo? Para você listar os 5 problemas mais frequentes e aí depois você vai criar 5 tipos de produção de respostas, onde as respostas elas não necessariamente serão iguais, mas você vai responder do mesmo jeito, só que de formas diferentes. Então você vai usar vídeo, você vai usar carrossel, você pode usar como texto, você pode usar como mitos ou verdade, você pode usar como enquete com respostas corretas e erradas para cada tipo de problema. Então você consegue fazer algo diferenciado, variado. Por quê? Porque tem aquele público que gosta mais de leitura, tem o público que se identifica mais com a edição de imagens, tem o público que se identifica mais com os vídeos. E tudo isso você precisa atingir todo tipo de público, com todos os tipos de gosto, com todas as possibilidades que você tem. E isso é o legal da rede social, que você consegue, inclusive, trabalhar com Reels, com os Stories, né? Que o Stories fica ali 24 horas na rede social. Se tudo que é importante você consegue deixar em destaque. E tem o Reels, que ele já fica salvo lá no feed, né? Mas é muita coisa variada que você pode estar fazendo com um único problema. E depois eu vou deixar aqui alguns assuntos, né, para poder deixar como exemplo. E quando você cria 5 tipos de postagem para cada problema, se você tem 5 problemas que você entende que o seu cliente quer e você dá 5 tipos de solução para ele, você conseguiu criar 25 posts. Então não é tão difícil assim. E você não precisa ser tão criativo, porque você só precisa ver dentro da sua realidade o que o seu cliente precisa. Então você só precisa entender o que mais perguntam para mim, quais são as principais dúvidas, que tanto eles falam. E isso é o mais legal. Então, assim, não precisa você ficar lá querendo que, nossa, do nada desça criatividade. Não, é só você conseguir pensar de forma racional e organizar esses pensamentos. Você vai conseguir aí colocar no papel as dificuldades do seu cliente. E aí é assim que inicia a primeira fase da jornada do cliente, que é você chamando a atenção dele. Como eu te falei, a gente é bombardeado toda semana, todo dia, com um monte de informação, mas a gente só clica no post que a gente se interessa. E aí a gente vai criar o post, né? E às vezes as pessoas não sabem por onde começar. E, como que eu vou fazer o meu vídeo? Como que eu vou fazer a edição de imagens? E assim, gente, eu uso de uma forma bem simples, tá? Eu uso hoje o aplicativo InShot para vídeos. E eu também uso o aplicativo de imagem que é o Canva. Eles têm tanto a versão paga quanto gratuita. E você consegue trabalhar mesmo na versão gratuita de uma forma bem legal. E o mais legal é que você deve, na verdade, é uma sugestão, fazer toda essa produção num período só. Então, sei lá, pega meio período do seu dia e faz toda essa produção. Imagina, você vai produzir 25 vídeos. Vídeos não, 25 posts. Ou seja, são 5 vídeos, 5 textos, 5 carrosséis, 5... enquetes, 5 mitos e verdades. E você tira esse período aí e aí você fica tranquilo. E eu dou essa sugestão, por quê? Porque a vida de todo mundo é corrida, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem a rotina super louca. Então, assim, você não vai conseguir ser produtivo se todo dia você parar para produzir. Aí você demanda muito tempo, esforço. E quem tem a rotina puxada vai acabar falhando na postagem,
Por quê? Porque não vai conseguir dar conta de fazer todo dia assim, todo dia assim. Então, assim, realmente não consegue, é puxado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, de fato, tirar esse meio período e fazer as suas postagens, criar suas postagens e depois você só se preocupa em estar publicando. Porém, também tem sites de que você pode estar fazendo o upload de toda essa criação sua e você consegue já agendar tanto a data quanto o horário. Então, tipo, eu quero postar às 18 horas todos os dias. Então, você preparou os 25 posts, você mescla. Eu quero às 18 horas, eu quero às 20, eu quero às 15 horas. Às vezes, você pode utilizar também esse site para você estar vendo qual que é o engajamento, qual que é o horário que os seus clientes mais estão lá, que os seguidores mais estão postando, clicando, curtindo, comentando. Aí, você consegue ter um parâmetro de qual é o comportamento da sua audiência também. E tudo que eu tô falando aqui é uma sugestão, não é uma obrigação. Só que você vai se adaptando conforme a sua necessidade, conforme a sua rotina. E para dar mais resultado com a sua audiência, você precisa de um comprometimento. Então é por isso que eu falo, pega um dia, produz tudo que você tem que produzir. Porque aí, depois de produzido, você tem um mês de conteúdo para você postar, para você entregar para o seu cliente. E aí você fica tranquilo, porque o mais importante não é só a rede social. Você tem que o quê? Ter tempo para fazer a gestão do seu negócio. Você precisa envolver os seus clientes, fornecedores. Você precisa ter responsabilidades com de entrega de pedidos, enfim, ou conta para pagar, contabilidade, funcionário. Então tem tanta coisa além de postagem, né? Que você precisa ter essa organização, essa disciplina, porque isso vai te proporcionar mais tempo para você cuidar de outras coisas que vão te exigir durante aí a semana. E o planejamento, ele é o que? É um investimento para você poupar tempo. Olha a carinha do Brian. O que você assustou, Brian? Você quer me perguntar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Pode digitar aí, hein? Tá assustado? Não tem problema, mas se você quiser começar a trabalhar com rede social, captar clientes através disso, é isso aí mesmo. É uma ferramenta de trabalho. Muitos utilizam para entretenimento, mas Instagram, Facebook, ele é uma ferramenta poderosa para atração de clientes, porque hoje a gente vive na área do marketing, na era do marketing, do inbound marketing, que é relacionamento. E essas redes são as principais redes que você consegue criar um relacionamento, uma conexão. Por quê? Porque o comportamento do cliente mudou. Ele só não quer ir lá só comprar. Ele quer saber melhor de como que é o produto, quem é o profissional. Ele quer conhecer melhor. Ele está muito mais... como que eu posso... Ele avalia muito mais, ele tem muitas opções, então ele é muito mais exigente na hora de selecionar o público, o fornecedor, a pessoa com quem ele vai trabalhar, o produto que ele vai comprar, de quem ele vai comprar. Por quê? Porque ele tem um monte de opções. Então o público é muito mais seletivo hoje. Então não basta só você colocar um produto vendo tal coisa que você vai vender. Tá? As pessoas, elas querem algum tipo de atenção, de relacionamento, e tudo isso é importante, porque mudou o comportamento do consumidor. O consumidor hoje, ele é assim, ele é muito mais exigente, e ele exige aí esse feedback, tá certo? Olha só, chegou mais alguém aqui, Marcelo, tio cheiroso, Marcelo Alves, sejam bem-vindos. Eu tô continuando aqui na minha live. Mas, olha, no passo 6, deixe claro que é para a sua audiência que você vende, né? Porque você, não basta você só falar de coisas boas, só dar dica, isso, aquilo, outro, e você em nenhum momento oferecer o seu trabalho. Então, assim, quando você está trabalhando na rede social, você também tem que deixar claro que você oferece alguma coisa.
né? E é muito importante você também usar o call to action, que é a chamada para ação. E ao invés de você ficar pondo telefone, número de telefone nas suas postagens, coloca um link que redireciona o seguidor ou quem tá lá acompanhando o seu conteúdo lá na bio, um link na bio que redireciona para o seu WhatsApp. Porque pensa bem, a rede social, ela exige muito assim, praticidade. Então as pessoas têm pressa. Elas têm pressa para tudo. Aí o que acontece? Quando você vai lá, coloca o seu número de celular, veja bem, ela tá lá mexendo nas coisas, aí ela vê, ela acha interessante. Aí ela vê que ela tem que ainda salvar o seu número. Às vezes ela até deu um print, às vezes ela até quer, só que acontece alguma coisa, alguém chama ela, às vezes tem um filho, algum barulho, ou tá no trabalho, ou tá voltando do horário de almoço. Naquela correria ela fala assim, depois eu marco e aí eu entro em contato. Às vezes ela pode marcar errado, ou às vezes ela vai esquecer. Então, coloca um link que já redireciona para facilitar esse acesso até você. Porque você acaba perdendo clientes quando você não põe o link. Então é isso, você tem que facilitar a vida do seu cliente. E, gente, pelo amor de Deus, não vamos falar de conta privada. Porque conta privada, para quem quer trabalhar pela rede social, para quem quer divulgar o trabalho pela rede social, gente, fala a verdade, fala sério, né? Aí é privada no sentido figurativo mesmo, né? Porque como que o cliente vai conseguir falar com você, perguntar? Você acha que ele vai esperar você fazer isso? É claro que não, né? Ele não vai esperar você fazer isso. Você ir lá e ver, eu vou ver se ele é potencial meu cliente para ver se ele vai poder acessar os conteúdos que eu posto. Gente, ele não vai fazer isso, o cliente não vai ficar esperando. Eu até fiz esse post hoje. Se você tem conta privada e se você trabalha pela rede social e quer atrair clientes pela rede social com conta privada, você está fazendo caca, né? Não existe isso, ninguém vai ficar esperando, porque tem milhares de outras opções, tem centenas, dezenas de concorrentes na sua cidade, gente. Então, se você quer trabalhar pela rede social, obrigatoriamente o seu perfil tem que ser público. Não existe isso. Agora imagina só, imagina se a Coca-Cola ela fosse fazer aí a divulgação do produto dela e aí só que ela deixa privado. Aí você tem que ir lá, clicar um botão, pedir autorização para poder ver o marketing deles, né? Então, oi Lucas, tudo bem? E você? Você tá com uma amiguinha aí, o Lucas e o Brian. Então, se vocês têm rede social, gente, deixa no perfil público, tá bom? Se vocês trabalham, põe no público. Aí, vamos para o passo 7, que é que o sucesso é treinável. Ou seja, o sucesso é treinável. Aí, às vezes as pessoas, elas têm medo, elas têm receio. E assim, gente, você tem que iniciar o seu trabalho pela rede social com os recursos que você tem. Não espere o momento certo, o tempo, sobrar tempo, você se sentir que tá pronto ou pronta. Gente, é como na vida, você tem que começar um dia, entendeu? E assim, não vai fazer sentido, você nunca vai começar se você achar que tem que esperar até você ficar pronto, porque isso não existe. A gente tem mania de perfeccionismo, a gente tem mania de querer se comparar com o outro que tá muito mais à frente, e não é assim. E a gente tem algo muito assim peculiar que acho que é de todo ser humano, que é o que? A procrastinação. Então a procrastinação, ela é algo inconsciente. Quando você procrastina, você tem alguma coisa para fazer e você procrastina, você tá dando um tipo de estímulo inconsciente, porque quando você procrastina, você sente um tipo de prazer. Porque você adiar algo te dá prazer momentâneo, te alivia daquilo. Só que quando você vai lá e você só fica procrastinando, quando você coloca a sua consciência para
para raciocinar tudo o que você tá procrastinando, você vê o quanto você tá perdendo, o quanto você tá ficando para trás, né? E só te distancia de você alcançar o objetivo que você quer. Na hora é um alívio, na hora é maravilhoso. Mas, enfim, você tem que identificar a sua maior dificuldade. Se você tem vergonha de fazer vídeo, vergonha de fazer postagem, vergonha de fazer enquete, responder alguma coisa pro seu cliente na rede social, vergonha de se expor. E você tem que ver, avaliar quais são os prejuízos de tudo isso, né? O que você tá deixando de ganhar, o que você tá demorando para conquistar por conta disso. Então, assim, tem que começar, gente. Ninguém que chegou no sucesso começou o top da galáxia. Ninguém. Então, você tem que começar. O sucesso é treinável. Eu tive o meu primeiro vídeo, eu tive a minha primeira live, eu precisei começar um dia, eu já tive que fazer o meu primeiro post uma vez, e eu tive que atender o meu primeiro cliente, enfim... Todo mundo, você, assim como você, é capaz de realizar aquilo que deseja realizar. Só que, independente da dificuldade, você não pode se paralisar pelos seus medos e nem pelas suas inseguranças. Você tem que agir, porque a ação gera resultado, tá? E ninguém nasceu andando de bicicleta, precisou levar uns tombos, não é verdade? Quantos tombos eu levei? Ralei meu joelho pra caramba. Mas se eu não tivesse iniciado, se eu não tivesse tentado, eu não tinha conseguido. E tudo é assim na vida. Tudo é conquistável na vida. Tudo. Mesmo, e não permita que ninguém diga pra você que você não pode conseguir, que você não pode alcançar. Esteja perto de pessoas que vão estar te aconselhando, que vão estar te apoiando, que vão estar incentivando. Se o seu propósito é bom, vai fazer bem para você, para sua família, entendeu? Não permita que as pessoas digam que você não tem capacidade. Fuja desse tipo de amizade, desse tipo de companhia, entendeu? Porque todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz, desde que comece. E aí eu trouxe aqui, que eu vou deixar salvo, né? Um exercício prático, né? Vamos supor, eu pensei aqui numa costureira personalizada. Às vezes eu coloquei aqui como que era para fazer os objetivos, para criar os 25 posts de 5 problemas que o seu cliente tem. Então, eu coloquei um exemplo prático, coloquei o exemplo de uma costureira personalizada. Ou seja, quais são as dúvidas que esse cliente tem? Quais são os problemas que eles mais enfrentam? Quais os erros típicos que esses clientes cometem? E aqui eu coloquei umas ideias que podem ser aplicadas tanto para postagens de redes sociais. Por exemplo, uma costureira, ela pode falar sobre tecidos, os tecidos que são quentes, tecidos que são frescos. Tem alguns tecidos que eles combinam com certo tipo de modelagem, outros nem tanto, certo? Tipos de moldes, pode falar dos tecidos que amassam muito, dos tecidos que não precisam passar. Gente, para essa costureira, isso é algo simples, mas para quem não entende de tecido, o que ela vai passar é muito importante para quem tá ouvindo. E isso é super legal. Então, pode falar uma costureira, ela pode estar falando sobre cores das estações, sobre a tendência, qual que é o tema que está abordando, por que é a cor marrom, por que é o amarelo, qual é o tema, o que isso tem a ver, né, com as tendências. Falar sobre combinação de tons. É possível também você dar dicas de peça para você conciliar um look despojado, um look social. Por exemplo, a mesma peça coringa, você consegue fazer o quê? Um look despojado, um look social. Então, olha quanta informação uma costureira, através da rede social, consegue trabalhar. É muita informação. E quem é leigo, isso é algo que interessa. Eu sou leiga em termos de assunto de tecido. Então, são assuntos que, para mim, seria muito interessante eu aprender. Quando eu quiser ir lá, mandar fazer um vestido, uma saia, uma peça, isso, para mim, é do meu interesse. Então, assim, ó,
uma costureira, ela também pode o quê? Criar tipos de moldes e falar sobre os tipos de moldes que valorizam, que se encaixa melhor nesses corpos, entendeu? Ai, a saia longa, ela cai melhor numa pessoa mais alta. Ai, sei lá, às vezes um vestido com babado no ombro, às vezes ele vai valorizar mais uma pessoa que tem um ombro mais fino, né? Porque senão vai ficar um volume muito grande, enfim. E você pode, através disso, ficar pensando de uma forma bem simples, criar um script de compra. E é muito simples você criar um script de compra. Então, olha só o que eu pensei, ó. Um script de compra, uma pessoa que quer ir lá na costureira. E aí a costureira vai lá e faz um script para ela, posta na rede social. Qual que é o passo a passo? Parece ser simples, óbvio, mas eu conheço gente que, tipo, vê um modelo, vai lá, compra o tecido, nem viu a metragem e leva para costureira. Às vezes compra um tecido diferente ou diz que compra um tecido semelhante, confunde o tecido não vai cair bem naquele corte, compra a medida errada. Gente, parece ser simples, mas tem gente que faz isso. Então, tipo assim, você vai fazer o quê? Um script de compra. E aí, o que acontece? Você coloca assim, passo número 1, pesquisar os modelos. Passo número 2, selecionar os modelos que mais gosta. Passo número 3, procurar primeiro uma costureira, né? Porque aí ela já vai tirar o quê? Vai no passo número 4, que ela vai tirar a sua medida. E aí você já pode pedir sugestão de, se eu não achar esse tecido, quais são os que combinam com esse modelo? Aí, a partir daí, ela vai o quê? Confirmar a metragem do tecido. E, lógico, você tem que entregar esse tecido com um prazo mínimo para ela poder produzir dentro do prazo que você quer que ela deixe pronto. Parece simples, mas às vezes tem pessoas que não seguem isso. Fazem tudo por conta. E eu já vi isso, viu? Ó, eu vou dar um exemplo aqui de finanças. Por exemplo, se você trabalha com finanças, o que você pode fazer na postagem? Você pode falar assim, como diminuir custos. Então, ó, você tem que primeiro, passo número 1, anotar tudo que você ganha e tudo que você compra. Passo número 2, gaste 70% daquilo que você ganha. Passo número 3, crie uma reserva financeira de 20%. Porque você não sabe o que pode acontecer de urgência no dia de amanhã, certo? Passo número 4. Separe 10% para não toque nele, reserva ele, ou você pode também estar ajudando o seu próximo, né? Porque eu acho que a prosperidade, à medida que você cresce, você compartilha. E eu acredito sim que quando você ajuda outras pessoas, a reciprocidade volta, entende? Então, ajude outras pessoas, reserve um valor mínimo para tentar ajudar outras pessoas. Depois disso, o que você vai fazer? Antes de você comprar isso, você vai perguntar o quê? Realmente eu preciso disso? Será que eu preciso? E você vai fazer qual a outra pergunta para você? Essa compra vai me distanciar do meu objetivo? O quanto isso vai me distanciar? Às vezes você tem um objetivo, mas aí aparece algo de última hora e aí você na emoção vai lá e compra e gasta o que não era para ter comprado. Então, começar a se perguntar, isso vai me afastar o quanto do meu objetivo? E você tem também que fazer o que? Aquela autoavaliação. Eu quero, eu posso, eu preciso. Porque assim, você pode querer, mas às vezes você não pode comprar. Entendeu? Então, se uma dessas 3 perguntas for não, você não compra. Às vezes você pode, às vezes você quer, mas às vezes você não precisa. Então, não compre. Né? Então, se você quer... Quem é um profissional de finanças e quer ajudar pessoas a terem as suas finanças mais regularizadas, isso é um tipo de script que dá para estar colocando num post. E assim, a gente tá nessa era do marketing social. Ou seja, desde 2015 a gente vem para cá na era do marketing social
E agora, por que tem que conversar com o cliente, perguntar o que ele quer? Porque hoje a era é o quê? Colaborar e criar conjuntamente, né, um relacionamento para você inovar. Então, assim, e isso é uma grande vantagem competitiva, porque a gente tem muita concorrência em massa, né, no mercado tradicional, em qualquer profissão. Então, isso se tornou um diferencial, que é o inbound marketing, que é o que? Quando o marketing e o consumidor, eles se olham cara a cara. Então, eles desenvolvem conversa de feedback. Então, assim, por isso que você tem que ter essa comunicação com o seu cliente. É o comportamento dele. É o comportamento dele, é a nova era, é o marketing social. E isso exige, tá? E quem não consegue fazer isso fica para trás, porque esse é o seu diferencial, é o criar o relacionamento, é criar a personalização, a identificação, a autenticidade. E aí vem algumas perguntas também, né? Tipo, se você tem que ver se quando você está aplicando tudo isso, quais são os resultados que você está tendo, se você está gerando venda, se você está conseguindo alcançar os seus objetivos, como que tá aí na sua região, na sua concorrência, se o seu nome ou a sua marca, ela é bem falada, ela é bem vista, ela é considerada, entendeu? Em relação ao seu concorrente, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Então, você tem que estar sempre se autoavaliando. Por isso que eu falo que o planejamento do conteúdo, ele é importante. Porque existem outras estratégias que você tem que olhar, que se você só se preocupar na postagem, todo dia eu vou postar alguma coisa, você acaba deixando de fazer coisas que são importantes para sua gestão. E aí, o mais importante é a estratégia e não o post em si. Se o post está alinhado com a sua estratégia, ok. E aí você vai pensar em quais estratégias você pode mudar, melhorar, quais são as redes sociais que mais estão dando retorno, entende? Não fica só em uma. Como que tá o engajamento? O pessoal tá comentando? Eu tenho bastante pergunta. Qual que é o meu nível de conversa? Eu tô conseguindo converter esse cliente, vender para ele, enfim, são os feedbacks que eu tô tendo dos clientes? Eu preciso de ajuda para trabalhar nisso? Então, isso é o legal. Boa noite, Cris. Gente, eu acho assim que como eu já falei, a rede social, ela é uma grande ferramenta estratégica empresarial. Então, basta a forma como você vai utilizar, tá? E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa para mim. Mas sim, se você levar a sério a questão da rede social, você consegue sim tornar a sua rede social uma grande fonte de faturamento. Então, pensa aí com carinho, leva isso a sério. Se você não leva isso a sério, aprenda que, assim, as pessoas na rede social, elas têm 3 objetivos. O primeiro objetivo é se entreter, fazer amizades, tudo. Segundo objetivo é consumir conteúdo de qualidade. E terceiro objetivo é fazer compras também. E esse ano aumentou drasticamente as compras através das redes sociais, principalmente também porque o Covid colaborou com tudo isso. Então, começa a levar a rede social como um instrumento estratégico para o seu negócio, né? Então, se você souber trabalhar, você vai conseguir atrair clientes e fazer essa fonte estratégica, a fonte de faturamento, mais uma fonte de faturamento, né? Você pode ter o seu canal físico ou às vezes é só online, mas utilizar a rede social como mais um canal aí de relacionamento e de fonte de faturamento. Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa para mim? Se vocês gostaram, coloca um joinha ou fala eu gostei. E eu vou aguardar se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida.
que logo, logo eu vou estar encerrando a live de hoje. Eu vou deixar salvo. Gente, eu gosto de live, sabe por quê? Porque, eu vou ser bem sincera, eu posso falar com mais naturalidade, eu não fico me cobrando tanto. E às vezes as pessoas estão me ouvindo, acabo pegando um trechinho, e eu acho que isso é mais legal. Então, por isso que eu gosto de fazer lives. E aí eu deixo salvo e depois o pessoal que não consegue acompanhar agora, acompanha depois também. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram? Coloca aí então gostei. Vou guardar aqui vocês. Hoje o dia foi super corrido, gente, mas eu tô muito feliz. E também quero agradecer quem tá acompanhando a live, quem ficou acompanhando a live, quem entrou, acabou por algum motivo precisando sair. Mas eu agradeço desde já a atenção de vocês. Se você achou esse conteúdo interessante, pensa em quem está trabalhando pela rede social, pensa em alguém, um amigo, um vizinho seu que está divulgando o trabalho pela rede social, convida para estar ouvindo, né, para estar assistindo essa live, que pode estar ajudando o seu amigo e você também, né? Se você trabalha, se você quer fazer da sua rede social uma fonte de faturamento. Então não se esquece de indicar para um amigo seu, porque pode ajudar muito, pode clarear algumas coisas, às vezes ele pode perceber que está fazendo alguma coisa errada, pode ajustar, principalmente a questão de conteúdo que vai gerar conexão, que vai realmente ajudar o cliente. Essa é a principal estratégia. Se não tem essa estratégia, você pode fazer 10 posts no dia e você não vai vender. Não vai vender. Então, melhora a qualidade e o impacto do que a frequência. A frequência ela é importante desde que o post faça sentido para a sua audiência e para o seu público. Se não, não faz diferença. Entende? Gente, eu quero agradecer. Boa noite para vocês. E a gente continua se vendo aqui nas redes sociais, pelos stories, no feed. Eu fico à disposição. Se vocês tiverem dúvida, manda mensagem para mim no direct. Enfim, pode responder também alguns stories meus, não tem problema. Eu sempre tô abrindo caixinhas aí de perguntas e respostas. E eu sempre estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá bom? Obrigada e boa noite para vocês. Agora eu vou desligar aqui. Vamos ver como vai ser.